O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse na noite de terça-feira 23 que o país foi responsável por uma série de crimes contra escravos e indígenas no Brasil na era colonial e que o Estado português deveria reparar danos causados nesse período. Esta foi a primeira vez que um presidente de Portugal, que é o chefe de Estado no país, reconhece a culpa. No ano passado, Rebelo de Sousa disse que Portugal deveria se desculpar pela escravidão transatlântica e pelo colonialismo, mas não chegou a pedir desculpas completas. O presidente de Portugal não tem as mesmas atribuições que o presidente do Brasil, por exemplo. Lá, as funções executivas e decisórias ficam com o primeiro-ministro, eleito pelo parlamento. Portugal foi o país que mais traficou africanos na era colonial. Foram quase 6 milhões deles, quase a metade do total de pessoas escravizadas à época pelos países europeus. Os principais destinos foram o Brasil e Caribe. Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre a dívida histórica de Portugal pela escravidão em conversa com correspondentes estrangeiros na noite de terça-feira 23. Ele também disse que sugeriu a seu governo fazer reparações pela escravidão e que seu país assume total responsabilidade pelos danos causados, como massacres a indígenas, a escravidão de milhões de africanos e bens saqueados. Temos que pagar os custos pela escravidão. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso, declarou o presidente português. Na conversa, no entanto, Marcelo Rebelo não especificou de que forma a reparação será feita. Ele afirmou ainda que reconhecer o passado e assumir a responsabilidade por ele era mais importante do que pedir desculpas. Pedir desculpas é a parte mais fácil, disse. Por ora, não. Em Portugal, o presidente é o chefe de Estado, que é o representante público mais elevado do país e tem poder mais simbólico do que prático. O primeiro-ministro Luís Montenegro é o chefe de governo do país, que representa a figura principal da política do país e governa de fato. Ele foi empossado em março. Uma eventual medida de reparação teria que passar pelo parlamento português e ser assinada por Montenegro. Acontece que Montenegro, de centro-direita, não tem maioria, ele precisa do apoio da esquerda, por exemplo, para aprovar projetos importantes. O Chega, de extrema-direita, já se manifestou contrário à ideia, veja mais abaixo. O jornal português Expresso relatou ter ouvido integrantes do governo, que, segundo a publicação, classificaram o tema de tóxico e inoportuno. De toda forma, a fala de Marcelo Rebelo é importante por marcar a primeira vez que um presidente de Portugal reconhece a culpa pela escravidão e a colonização. A fala do presidente Marcelo Rebelo gerou reações tanto em Portugal quanto no Brasil. O partido de extrema-direita Chega classificou a proposta de Marcelo Rebelo como uma vergonha e uma traição à pátria. O deputado André Ventura, líder do Chega, disse que, se fosse possível, o partido entraria com um pedido de destituição do presidente. O que o presidente da República disse hoje ao país é a maior traição à pátria e ao povo português de que há memória. Não esqueceremos, disse o partido Chega em publicação no X antigo Twitter. Nas últimas eleições em março, o Chega conquistou 48 cadeiras no parlamento português, quadruplicando o número de assentos que ocupavam. Eles são agora a terceira força política do país. Já no Brasil, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que a fala do presidente português, que considera a possibilidade de reparação dos custos decorrentes da escravidão e de crimes da era colonial, é fruto de séculos de cobrança da população negra e um salto do debate e da importância do assunto? Durante mais de 4 séculos, pelo menos 12,5 milhões de africanos foram sequestrados, transportados à força por longas distâncias, principalmente por navios e comerciantes europeus, e vendidos como escravos. Os que sobreviviam à viagem foram enviados para trabalhar sem qualquer remuneração em plantações no Brasil e no Caribe. Portugal foi o país que mais traficou africanos na era colonial. Foram quase 6 milhões deles, quase a metade do total de pessoas escravizadas à época pelos países europeus. Até hoje, no entanto, autoridades do país falam pouco do crime, e as escolas também quase não abordam o papel de Portugal na escravidão transatlântica. Em vez disso, a era colonial de Portugal, durante a qual países como Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde e Timor-Leste, além de partes da Índia, foram submetidos ao domínio português, é frequentemente vista como uma fonte de orgulho.
A ideia de pagar reparações ou tomar outras medidas pela escravidão transatlântica vem ganhando força em todo o mundo, incluindo esforços para estabelecer um tribunal especial sobre a questão. Alguns países ao redor do mundo já tomaram ações de reparação histórica decorrentes de colonização ou escravização. Mas ainda são poucos. Na Holanda, o primeiro-ministro Mark Rutte pediu desculpas em 2022 pelo envolvimento do país no comércio de escravos e anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de euros, cerca de R$ 1 trilhão para iniciativas, sobretudo no campo da educação, de combate ao legado da escravização em ex-colônias. No Canadá, o governo criou uma comissão de reconciliação com os povos indígenas locais e anunciaram em 2023 um pacote de indenização de $17. 35 bilhões 89,3 bilhões de reais. A Organização das Nações Unidas ONU lançou em 2023 um relatório pedindo para que os países considerassem adotar reparações financeiras pelo período de escravidão. O relatório destacou que a dificuldade em viabilizar uma reivindicação legal de compensação financeira não pode ser a base para anular a existência de obrigações legais devidas.